Senhor presidente Eduardo Gelmi, nobres pares, público presente, seja bem-vindo. Mirzinho, chegar cedo, hein? Semana que vem, tá chegando atrasado, hein? Aí eu quero começar fazendo alguns convites. Na verdade, um dos convites importantes, amanhã tem uma roda de conversa. O tema é tratamento com a cannabis medicinal. É um assunto muito importante para as famílias, principalmente das crianças com autismo, né, as crianças com PCD. Então, fica aí o convite, vai ser às 9 da manhã, na rua Papa Pio 10, no 169, ali na Vila João 23. Já ocorreu um outro encontro e próximo eles vão tentar fazer um horário mais acessível, mas fica aí o convite, então. Outro convite também, na próxima quarta-feira, coloca para mim a imagem, ali no CEPROVI a gente vai ter o 3º fórum de encontro do idoso e cuidador de vinhedo, não é? Vai ser no CEPROVI. Os palestrantes vai ser a Iva Giannone, ela é gerentóloga, e a cuidadora Fernanda Sanches e a enfermeira Simone Gazzoni. Às vezes a gente pode passar despercebido nesse tema. Então fica aqui o convite às 19 horas, vou reforçar, dia 20 de novembro no CEPROVI. Para a gente ter uma ideia, nos últimos 6 anos, o número de aumento de idosos na população brasileira foi de 26%. Então é um tema que a gente tem que se preparar não só porque ele está dentro das nossas famílias, mas a ideia desse fórum é para que as cuidadoras e cuidadores possam se preparar. Então fica todo mundo convidado. Quero falar um pouquinho também das emendas impositivas, não é? Eu acho que é um crescimento, como disse bem o vereador Nil Ramos, é o amadurecimento dessa casa, mas eu acho que é importante também a gente destacar. Eu quero destacar algumas ideias que eu compartilhei também. Então, ali no posto da saúde da Planalto, precisa de uma reforma também. A questão da saúde ela tem que ser vista com outros olhos. A gente comenta sempre a falta do medicamento, mas o cuidado e o treinamento dos profissionais também precisa ser repensado. Também a gente pensou junto ali e vai buscar um apoio para os vitinicultores. Existem projetos prontos. No estado de São Paulo tem um conselho de produtores de vinho no estado de São Paulo. Então, acho que é importante a gente resgatar a cidade de Vinhedo com esse potencial. Também a gente falou do apoio à FEAVIM, principalmente ali a Covec, Larcab, Save, Lar da Caridade. Eles já recebem o apoio do Selando Parcerias, mas conversando com essas entidades, ficou muito claro que é muito pouco esse apoio. Então, as emendas impositivas, elas vão ajudar nesse sentido. Pensando nisso, nessa questão, eu fiz também uma sugestão para melhorar a acessibilidade na represa 1 e 2. Ano passado, a gente conseguiu aprovar a emenda impositiva dos parques adaptados, e aí a gente criou um outro problema, na verdade, porque a prefeitura não conseguiu permitir, por exemplo, o acesso. A pessoa chega no estacionamento da represa 2, estaciona o carro na vaga de cadeirante, e para se deslocar do estacionamento até o parque, o piso está uma desgraça, para não dizer outra coisa. Coloca as fotos, por favor. Então, aí são fotos da represa 2, e eu voltei a comentar nesse assunto, porque esse final de semana, 2 famílias diferentes pediram ajuda. Uma da conservação ali das barracas, e outra um acidente, ou um quase acidente, usando uma nomenclatura aí de segurança do trabalho. Quando a gente fala de acidente, a gente tem ou uma condição insegura ou um ato inseguro. Então, no caso ali, o senhor de idade, ele estava seguramente acompanhado do filho, mas a condição insegura dos pedregulhos, ali os pedriscos no chão, e mais o declive, não é? Ele é perigoso. Então, a sugestão esse ano é para que a gente melhore essa pavimentação. Essa pavimentação ela precisa ser pensada, e a nossa sugestão é que ela seja pensada, inclusive, com acessibilidade. E o que me preocupa nesse assunto? Pode tirar já, obrigado. Não é? A não conservação da represa 2 é um reflexo do não cuidado com, por exemplo, a questão do turismo na cidade de Vinhedo. E a gente pensa, ou deve se perguntar, desde 2017, eu já tinha feito uma sugestão para que Vinhedo integrasse um número de 140 cidades do estado de São Paulo, que são chamados de municípios de interesse turístico. E aí o que me assusta? A gente pensa no turismo, ou sonha com o turismo, e quando a gente tem a oportunidade de incluir a nossa cidade para que o turismo seja parte, inclusive, da propaganda do Estado, a gente fica fora dessa questão turística. O que é necessário para que
o turismo faça parte como um município de interesse turístico? Primeiro, o município precisa ter um objetivo da iniciativa, que é oferecer os próprios recursos, que são a infraestrutura da cidade. E, bem objetivamente, eles citam aqui, que, abro um parênteses, né? O quanto que a cidade pode crescer e pode ganhar com o turismo representa cerca de 10% do produto interno bruto do nosso estado. Cerca de R$550 mil por ano para cada cidade. R$500 mil para investir no turismo vindo do governo do estado. Como é que a gente rejeita uma verba dessa? Todas as cidades, exceto as instâncias, elas passam por um crivo, né? Um teste. Para participar, as cidades precisam ter Conselho Municipal de Turismo, um serviço médico emergencial, meios de hospedagem, serviço de alimentação e transporte, segurança e informação para receptivos turísticos, além de um plano diretor de turismo. Não é? Como é que a gente faz a propaganda da cidade como uma cidade turística e não se prepara? A gente despreza uma verba de R$500 mil, vou reforçar, R$500 mil, que o governo de estado destina para a cidade turística, se ela tem esse tipo de apoio. E aí eu fui pesquisar um pouquinho, para a gente ajudar o próprio município. Existe uma sociedade civil atuante aqui em Vinhedo, e eles se organizaram. E quando a gente procura tendência em turismo, né, eu trouxe um tema para a gente fazer essa pergunta: quanto que Vinhedo está incluído no crescimento turístico? Como que a gente pode atrair mais pessoas para a cidade? Primeiro, a gente entender que o consumidor tem um novo tipo de comportamento. Esse comportamento via internet pode trazer, por exemplo, algum tipo diferente de pensamento. Então, o que eu quero propor para a cidade? Pensar nas reservas do último minuto, nos novos destinos, em experiências. A gente tem aqui os parques tão famosos aqui na nossa cidade, que é uma propaganda natural. Eu falei aqui outra vez, vou falar. Eu nasci lá numa cidade chamada São Roque, que você entra na cidade, o primeiro pavilhão, o primeiro monumento que você encontra é a propaganda da festa do vinho. Você vai ali para Piracicaba, na Rua do Porto, naturalmente as pessoas já sabem o quanto que o Rio pode beneficiar através dos restaurantes. E por que a gente não resgata turisticamente a cidade de Vinhedo como uma cidade turística? E aí essas famílias têm feito isso, não é? São os tours educacionais e ecológicos. Com uma nova mentalidade das novas gerações, a inovação de turismo deve ser ligada às viagens para oferecer ao turista um aprendizado diferente. E aí, como que a gente consegue melhorar isso? Através de experiências que compartilhem informações sobre a sua área, sua história, etc, etc. Então, eu venho aqui só lamentar. Talvez, politicamente, as pessoas não nos dêem ouvido, mas quem perde é a cidade de Vinhedo. Então, eu venho aqui só trazer, infelizmente, essa informação, que esse ano foram contempladas mais 43 cidades e Vinhedo não foi incluída no município de interesse turístico. Não precisa desses R$500 mil. Então, fico muito triste em trazer essa notícia. E só para terminar a fala de hoje, eu gostaria também de reforçar um pouquinho da questão do 20 de novembro, o feriado, para a gente pensar um pouco sobre a questão da consciência negra. Primeiro, trazer alguns dados também, vou reforçar alguns dados, vereador Valdir. Para não ser repetitivo, vou falar outras informações. A cada 23 minutos, um jovem negro morre no Brasil. Vou repetir. Cada 23 minutos, um jovem negro morre no Brasil. Significa que desde que a gente começou a sessão, às 6 da tarde, 7 jovens negros foram mortos. Se isso ainda não nos choca, cada 30 mil assassinatos que acontecem no Brasil, no ano, 23 mil assassinatos são de jovens negros. Então, é triste a gente pensar o Dia da Consciência Negra como só uma disputa pessoal, eleitoral, talvez, de algumas pessoas que não sentem, de fato, a questão do preconceito. Então, o que eu acho que a gente precisa, tenho certeza que a gente precisa, são de políticas públicas de verdadeira inclusão, para que esse jovem possa estudar, possa ter uma oportunidade, porque senão a gente fica aqui só na teoria e não traz nenhum benefício para a nossa cidade. Então, que a gente possa, durante a semana, pensar um pouco o quanto que a gente vai fazer uma cidade melhor para incluir esse jovem no mercado de trabalho. Através do estudo e educação, é a única saída para que esse jovem tenha uma oportunidade diferente. Por essa noite é só.